minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Thiago Santinelli e os três elementos falando sobre evangélicos e o Pablo Marçal. Bora ver onde a gente vai parar. Foi uma estratégia que as igrejas evangélicas trouxeram nos anos 80, e é interessante como você vê como a gente molda Deus diante da nossa realidade, né? O Deus tem que concordar com o contexto que eu vivo. Então eu moldo ele para ele concordar comigo, concordar com esse contexto que eu vivo. E como o Brasil é um país de desigualdade, é um país que tem pessoas que necessitam muito de dinheiro, de uma renda melhor, você trazer um Deus de fora que se preocupa com o seu bolso, se preocupa com a sua renda, quer que você enriqueça. Então, a teologia da prosperidade que chegou nos anos 80 encaixou perfeitamente com a realidade de muitos brasileiros que necessitavam de ter mais renda. E, pô, um Deus que quer que eu enriqueça, que se preocupa com minha conta bancária, é perfeito para mim. E diferente da outra religião que fala que a pobreza é uma virtude. Então, você... Excelente apontamento dos nossos camaradas aí que estão com uma tiara de unicórnio. Não sei se houve uma ocasião especial para tal uso desse adereço, mas a minha filha tinha um desses. Se ela ainda tivesse, não tivesse já ido para casa do chapéu, eu tinha colocado aqui também para ficar, acompanhar, ornar esse papo gostoso. De todo jeito, nosso camarada tem um ponto muito importante, que é um tipo de crítica que a gente poderia dizer que é o modo como Feuerbach, Ludwig Feuerbach, famoso filósofo alemão que influenciou muito um tal de Karl Marx. A crítica que ele fazia, que na verdade as divindades seriam projeções dos seres humanos a partir de suas experiências, contudo, pensando não só numa questão subjetiva, individual, o meu Deus, a minha fé, a minha crença, senão a gente compreendendo aí religião como um fenômeno popular, comunitário, coletivo, e que são projeções das vivências das experiências humanas que elevam ao infinito as suas potencialidades. E então a gente conseguiria compreender muito bem, se a gente utilizasse esse tipo de estrutura de crítica, quem são os seres humanos, ao fazer uma boa análise dessa divindade, e quem é esta divindade, reflexo do tipo e do modo de vida destes seres humanos. Tá uma estrutura muito massa aí pra gente começar a discutir, compreender e conversar a respeito de religião. É como Franz Rinkelhammer, um autor que me influencia bastante, trabalhava, por exemplo, sua crítica da religião e mesmo a leitura que ele fazia de Marx e da crítica da religião de Marx é muito legal. Fica aí a dica de você, inclusive, olhar a descrição desse vídeo, porque lá tem o nosso curso Marx e Religião, pelo qual nós passamos por Feuerbach e a influência que o Feuerbach fez de Marx. E fica mais uma outra dica que é do canal Pantarrei, do nosso camarada Matheus Bustamante, que tem a leitura do livro mais importante do Feuerbach, que é a Essência do Cristianismo. Meu pai amado, falei demais, perdão. Voltando pro papo. Você também tem esse contraste Sim, com outro cristianismo que fala que a pobreza, que a vida de sofrimento na pobreza também é uma virtude. Isso ajuda, acrescenta, né? E aí você vai moldando Deus, você vai moldando Jesus. Obviamente essas igrejas, elas acabaram até... Deus não só se preocupa com o seu enriquecimento, mas você tem que me enriquecer para você se enriquecer. Você tem que enriquecer a igreja, enriquecer Deus, se você quiser buscar enriquecimento. E aí viraram grandes impérios, E essa parte que eu acho... Pera aí, essa voz eu conheço, hein? Thiago Santinelli. Faz tempo que não nos falamos, querido. Mas isso é um outro ponto. Tô triste. Mas seguimos. Não, mas falando sério agora. Só tem uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar atenção e tomar cuidado. Não é que o pessoal trouxe a teologia da prosperidade como se ela tivesse aí flutuando e aí a galera bolou e introjetou no pessoal. Existem condições históricas específicas que fazem com que esse tipo de teologia tenha aderência, com que esse tipo de compreensão da espiritualidade e da fé seja viável para as pessoas. Isso a gente precisa compreender por quê? Porque há um processo histórico de desenvolvimento dos evangélicos no Brasil, nos Estados Unidos, em um tipo de experiência específica durante um período histórico que a gente teve depois da segunda metade do século XX. E a gente tem que compreender quais foram as dinâmicas que ocorreram aí, pra gente não achar que a religião tá separada desse negócio todo. E aí eu vou fazer então mais uma publi. Meu curso Evangélicos e Política no Brasil, que também tá na mesma plataforma que tá o curso de Marx e Religião. Que lá a gente discute isso em 10 aulas? Não, 10 aulas é o outro curso que eu fiz, que é Evangélicos, História, Política e Ideologia, que tá no ICL. No meu são 4 aulas ali que você vai ter sobre Evangélicos e Política no Brasil. Tá lá na plataforma também, tá bom?
Dá uma olhadinha então na descrição desse vídeo. Aliás, curte o vídeo, comenta aquela parafernália toda. Em contraposição, o que o Emílio, esse camarada que está aqui em cima, comentou sobre uma teologia, uma religiosidade que engrandece a pobreza, é o conflito que você tem, por exemplo, entre um tipo de teologia popular dos anos 60 e 70, arraigada na tradição católica da teologia da libertação, e o tipo de teologia ou de religiosidade que cresce nas periferias das cidades, se adequando às dinâmicas da reprodução capitalista, que vai criar o solo potente e propício para a teologia da prosperidade e para o próprio crescimento do evangelicalismo. E nessa dinâmica tem um pontinho aqui, ó, último, antes, para terminar logo essa palestrinha. Se a galera não tivesse vivido na prática, na real, na história, melhoras de condição de vida, especialmente durante os anos 90 e a primeira década de 2000, aí é o boom do negócio mesmo, a onda dos evangélicos vai fazendo assim, e cresce de vez. Se não tivesse vivido na prática, por causa de crédito que foi facilitado por programas de governo, acesso à universidade, acesso à casa própria, esse monte de coisa que tem a ver com conjuntura e com governo, com modo de organizar dentro de um espaço específico do tempo e da história, a galera não vivenciaria uma melhora de condição de vida, e essa troca de eu faço uma pregação e levo o dízimo no domingo, faço minha oração depois do culto e tal, não sei o que lá, e na segunda a geladeira chegou em casa, não ia funcionar. E se não funcionasse, esta teologia não teria aderência. Ela tem aderência, obviamente, porque é uma profecia autodeclarada, né? Eu vou vencer. Mas, em algum momento, a galera venceu mesmo. A chamada classe média baixa, sei lá que raio de nome é esse, é onde está o grosso do pessoal que seriam os novos evangélicos, os evangélicos que pularam por tudo quanto é canto aí nesse país. É legal da gente perceber. Muito covarde, assim, Sim. porque é uma galera que tá usando, vulnerável e não tem esperança nenhuma. Tanto é que e a pessoa doa o tudo dela na esperança de um dia ela ter sim, tudo. E é tu entender a parada que às vezes tu fica, porra, os crentes também tem que ser muito burro pra acreditar que o céu vai ser um lugar bom. Mano, ali, mano, a galera, principalmente em igreja que é em lugar tipo de periferia, assim, porra. De onde é Samambaia, Ceilândia, qualquer lugar que tem igreja de periferia, é uma galera de outra realidade. Sim. Essa galera tem uma vida muito merda, muito difícil. Muito dura, né? Então só a possibilidade de talvez existir um lugar melhor. Exato. Pra ele já é tipo assim, mano, que bom que talvez tenha algum lugar melhor. Vou pegar, isso aqui tá horrível. Alcançar esse lugar, eu ter que comprar uma vaga no céu, sim. Eu vou fazer isso. Sim, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que dar o meu... Não, e aí qualquer coisa... Mas aí vocês estão misturando duas coisas, porque só pra gente ver, tem o lance do céu, mas no caso de uma teologia ligada à dinâmica do capitalismo, tem o lance de você ter prosperidade aqui, melhora de vida aqui. Inclusive, mesmo a galera que não é da teologia da prosperidade, é aí que sustenta a importância social da igreja, porque ela estaria dando as condições ou estruturas, a sociabilidade, processos de socialização básicos e tudo mais para uma comunidade que não tem acesso aos serviços do Estado e nem do mercado. Na quebrada, na periferia, tá, onde a gente tem uma vida muito dura, muito difícil. Então é nesta vida que eu já começo a viver e vivenciar as bênçãos. E aí o céu é consequência pro futuro, mas a galera tá procurando vida aqui, tá? Só pra gente separar as coisas. Tá procurando melhora de vida aqui. Não tá aguardando ansiosamente a vinda a qualquer momento. Isso aí é uma outra experiência que é a raiz do evangelicalismo, mas que mudou muito e a gente tem que analisar essa história. Qualquer coisinha boa que apareça na vida dela, foi Deus. Ela vai se agarrar naquela coisinha boa, não importa qual seja. Ela vai se agarrar naquilo e ela vai reforçar tanto que ela acredita, que aí ela fala, vou pregar, vou não sei o que, vou não sei o que lá. Isso assim, aconteceu do surgimento do cristianismo. Bom, eu, como sou ateu, eu não acredito na ressurreição, né? Quem acredita, aí não tem como, né? Se Jesus realmente ressuscitou, até eu virava cristão, né? Mas, tipo, eu não acredito na ressurreição. Então, pra mim, foi uma história que aconteceu algo ali, que o pessoal, enfim, interpretou daquela maneira e colocou lá, os textos são de alguns anos posteriores, tal, então mesmo que tenha... Alguns anos vai parecer com 5, né? Não, foi ano pra cacete mesmo. Coloca aí pelo menos o mais antigo, acho que é o que 40 anos depois, ou 50 anos depois. De qualquer maneira, você coloca ali essa passagem aí do tempo e a coisa de contar,
Mas no primeiro momento, o cristianismo cativou as pessoas pobres justamente por causa dessa questão do tipo, ó, vocês estão fodidos aqui, vocês estão todos ferrados, né? O Império Romano, ele trazia algumas benesses, mas ao mesmo tempo era super, super agressivo com quem não era romano, especialmente nas grandes cidades, como Roma, por exemplo, que foi onde São Paulo foi pregar, né? O Paulo de Tarso, foi lá que ele foi pregar. Então, você tinha essa conquista de pessoas ali de áreas muito pobres, que quando acontecia essa coisa da promessa, a vida deles era tão filha da puta, que quando acontecia, tipo, a promessa do outro lado é que é bom, Sim. que os caras chegavam e falavam assim, tá bom. Então, olha, os caras vão tacar vocês pros leões. Taca. Calma, calma. Calma! Tá certo, Pirula. Pirulão está certo no ponto de vista de que de que tem essa dinâmica de crença no futuro e no outro reino. Beleza. Mas a aderência não é só a promessa. Essa é uma parte muito importante da gente considerar. A expansão de pessoas que passam a seguir o caminho tem a ver também com a organização de pequenas comunidades independentes, relativamente autônomas, inclusive que conflitam entre si, mas que criam espaços em que escravos deixam de ser escravos, em que servos não serão servos naquele espaço, em que as pessoas partilham o que têm. Ou seja, cria-se laços de comunidade materiais que garantem condições melhores de vida, inclusive condições talvez de materialmente vivenciar uma experiência que te coloca em contestação com a ordem vigente. Porque se o camarada era escravo, mas ele entra na comunidade e não é mais escravo, é visto como irmão, sabe o que vai rolar? Ele vai sair de lá e falar, por que eu tenho que me submeter a essa jossa dessa ordem? E cria conflito. Inclusive tem cartas tardias, né, que vão colocar para Paulo, que não necessariamente são de Paulo, mas pouco importa se são de Paulo ou não, mas que expressam exatamente este conflito. Que é o quê? Gente, tá tendo uma treta aqui porque os escravos se rebelam contra seus senhores. E escravos aqui do além? Não, da nossa comunidade. Porque a galera tá vivenciando melhoras de condição de vida. E a base do Império Romano era a escravidão, a servidão e as relações de patronato e clientes, na qual o patrão, ou a patrona, matrona, sei lá como é, patrona, ocupa o papel de patronato, ofertava, realizava favores para pessoas, grupos, cidades e tal, não sei o que lá. E esses grupos, pessoas, cidades favorecidas, agora tem que prestar honrarias e cultos para sempre a essa pessoa. Tem que dar privilégios, né? Tem que fazer exaltações, dar preferências para esse grupo e tal, ou para essa pessoa. E isso também contribui para as relações de conflito dentro das comunidades e também de crítica a essa relação de que você tem que fazer e receber algo em troca. Não, faz de graça, ama o seu próximo e tal, tal. Tudo isso, óbvio que está conectado com a fé e a esperança em outro reino, outro mundo, mas esse outro reino, outro mundo não é depois que eu morrer. Esse outro reino e outro mundo começa já nas organizações de vida dessas pessoas, dessas comunidades e dá a base material para a crença e para a fé popular. Assim como hoje. Se não tem como você vivenciar determinadas experiências, essas religiões se tornam limitadas. As experiências religiosas não avançam. Agora, se o cara vivenciou na pele, vivenciou em casa, fez oração no domingo, chegou arroz durante a semana e agora a despensa está cheia, ele não sabe que por causa de conjuntura, talvez não saiba porque o governo, porque teve um determinado plano XYZ, porque teve facilitação de crédito. Tem um monte de quiprocó colocado aí. Mas, dadas as relações de socialidade, sociabilidade, comunidade, fraternidade, as experiências diárias ali que se organizaram, tal, não sei o que lá, é Deus e a experiência divina, ou com o divino que essa pessoa tem, experiência espiritual. E eu tô falando aqui, obviamente, analisando meio que sociologicamente essa brincadeira. Então, só pra gente complexificar um pouquinho. Senão parece que é só um bando de louco que tá esperando morrer. E não. Um pouquinho mais complicado que isso aí. Taca. Me taca pro leão, cara. É isso que eu quero morrer logo. Mas você não pode se suicidar porque isso não podia. Então, mas eu posso morrer em martírio. Vai que eu quero morrer. Aí o que acontece? Os caras estavam lá no Teatro Romano, lá no Coliseu, vendo e falando assim, mano, o leão tá comendo, os caras não estão nem fugindo, não estão nem lutando, o gladiador tá lá. Tô feliz cantando. O gladiador tá lá. Cantando, o gladiador tá macetando, abrindo o peito deles na marreta. E ele todo. Cara, eles devem acreditar em alguma coisa que é de verdade. A conquista foi justamente
pela não ação dos martirizados. É um mecanismo psicológico muito forte. É uma das coisas que aconteciam. Outras eram organizações da comunidade que se levantavam, faziam levante, contestava a ordem, libertava escravo. Isso dá um problema danado para a estrutura social. E a galera ia se levantando. E isso é uma religião que era uma religião dos escravizados. Os escravizados iam assumindo, majoritariamente. Depois se vira a religião de império. Inclusive para tentar estabilizar as irrupções, as rupturas, sei lá que palavra que eu vou usar aqui, que teve dessas tretas internas aí dentro da dinâmica social romana. Quando você vê hoje, né, e que a gente tem acesso ao Brasil, né, mas nos outros lugares do mundo deve ser muito parecido, né? E tem um outro fator disso que o Ruas falou, tem um trabalho... Tem um artigo meu, falando nos outros países deve ser parecido, publicado pelo Departamento Ecumênico de Investigações em espanhol, caso você se interesse, pela revista Passos, mas traduzido pela revista Zelota, e eu vou colocar na descrição aqui, chamado Reprodução Social e Fundamentalismo na América Latina. Dá para dar uma analisadinha em certos padrões que se repetem em diferentes territórios. De uma socióloga da USP, um doutorado que é muito a respeito dos pentecostais, perdão. Voltando para a socióloga da USP. Legal, que ela mostrou que funciona. Ela mostrou que funciona, agora a gente vai... Quem tá assistindo é o ódio, é para chamar o ódio. Porque ela usa uma palavra que eu acho que é bem interessante, ela usa no texto dela, porque essa galera da igreja e dessa teologia da prosperidade, ela funciona como uma maçonaria. Então é assim, ó, eu vou abrir o meu negócio de câmera para colocar em casa, e aí eu vou vender para todo mundo que é ali da galerinha. E aí o meu negócio prospera porque eu vou contratar o irmão sempre que eu precisar de algum trabalho. Eu não vou procurar fora. Mano, a Rinode cresceu. Vou procurar dentro. A Rinode cresceu foi desse dentro jeito. de igreja, mano. Calma aí, antes da Rinode. Antes da Rinode, calma aí. Isso não é só da teologia da prosperidade. Por exemplo, quando as igrejas históricas chegaram no Brasil, as igrejas chamadas evangélicas pentecostais, que são pentecostais, né, que fazem o grosso das igrejas evangélicas, inclusive a partir daí vai ter propriamente a denominação como evangélicos, esse grupo aí fica bem marcado para falar sobre isso, e que hoje é 80% da população e tal, da população evangélica. Essa galera desde sempre se organiza assim, porque organiza as comunidades. Então a frase era: irmão compra de irmão, irmão ajuda irmão, irmão cuida do irmão. Então você tem a tiazinha que cuida dos filhos da galera pra galera poder ir trabalhar, a igreja que fica aberta ofertando recreação, com as tias que eram mais senhoras cuidando da molecada durante a semana. Você vai ter o pessoal que vai abrir um negócio, que tá fazendo um serviço, e você contrata o cara pra consertar o chuveiro da sua casa, e o camarada, por quê? Porque é irmão, mano, e a gente ajuda porque é irmão. É a comunidade que se fortalece. Antes de surgir a tal da teologia da prosperidade a partir dos anos 80. E esse tipo de prática se mantém. Inclusive, ela se reproduz depois, a partir dos anos 90, com a abertura democrática, com a democratização neoliberal que nós tivemos, com irmão vota em irmão. Porque é o lance de constituição de comunidade. De confiança, parceria, de você criar esse laço. Coisa que outras instituições não criam. Coisa que a sociabilidade brasileira não promove. Não tem esse laço de solidariedade nas nossas relações sociais. Só para chamar a atenção que é importante de avaliar desse ponto de vista. Dentro de igreja, tá ligado? Eu vi na minha igreja, o cara que é o segundo, foi um dos segundos maiores da Rinode, Marcelo Barros, o nome dele. Pau no cu pra caralho. Jogar o nome dele no Google, você acha. Se quiser me processar aí também, já falei mal de você em outro podcast, tá? Não é o primeiro não, caso você queira me processar, porque eu gravei com um dos crentes, eu também mencionei você. Você ter duas opções pra me processar. O dos crentes é o Sim Pode Crer, provavelmente. Eu tava lá, abraço, Thiago. E vou colocar aqui na descrição o episódio que ficou bem legal. E aí, esse arrombado ia lá na igreja e começava a falar assim, ó, você que é pobre, tá com dificuldade, 80% da igreja, pegando por baixo, todo mundo, você gritando no periferia, óbvio que a galera tá todo mundo, né, sofrendo por questão financeira. Isso aí é o inimigo que está atacando, o devorador está atacando na sua vida. Então a pessoa já começa, tá ligado? A culpa que eu sentia por me questionar e achar que é o demônio, essa galera começa a achar que elas estão pobres, se sentir culpada por estar fodida de grana e achar que é o demônio que tá nelas. E qual é a solução? O cara falava, não tô aumentando nenhuma palavra, o cara falava, Deus te traz oportunidades para tirar o devorador da sua vida
E A por isso eu oportunidade. estou aqui, a oportunidade de Rinode. Isso no meio do Caralho, culto, cara. na pregação ao invés do cara tá falando sobre Jesus, amar o próximo e tal. Não. E Rinode. o pior é que o Pilantra! o cara é recebeu um treinamento pra falar isso, porque isso não deve ter saído da cabeça dele. É, Não, pra- Recebeu um Não subestime o pilantra. Pilantra sabe fazer pilantragem. treinamento pra falar isso, ele tem que ser e vendedor. na cabeça do vendedor nesse sentido, Ele tem que ser né, vendedor. é só o meu trabalho. Eu tô vendendo pra ganhar dinheiro. Sim. Não pensa no que a consequência do que você tá fazendo. Ele com não aquelas precisa ser pessoas que estão religioso, ali. ele tem que saber trabalhar com vendas. Sabe quem foi a pessoa que mais conseguiu capitalizar e perceber esse fenômeno de igreja e quanto dá pra ganhar com isso, com esse discurso de meritocracia? Foi o Pablo Marçal. Ah, Nossa, esse é o mais. Ele foi o É o mais pilantra. Falando em pilantra, dá-lhe pilantra. Pilantragem aqui agora em níveis estratosféricos e tóxicos. Acho que ele foi o que sacou, ele foi Sim. o primeiro, talvez os pastores tenham percebido e investiram como Coach. empresa na Rinode, mas o Pablo Marçal, ele pensou, não precisa abrir uma empresa, eu posso ser eu essa pessoa. Sim. Então ele juntou o bagulho do coach com a igreja e tá caminhando pra virar uma seita. É Você bizarro. já assistiu aquele documentário da Netflix, Fugindo da Twin Flames? Não. Não? Que é mostrando uma seita que está acontecendo lá nos Estados Unidos hoje em dia, está acontecendo, porque normalmente quando a gente ouve falar de seita é quando ela, tipo, 300 pessoas cometeram suicídio junto por causa de uma seita. Aí a gente fica sabendo que é sempre coisa antiga. Essa seita, ela está acontecendo. Termina o documentário, você entra no Instagram dos caras e você vê a seita rolando, o bagulho rolando assim, tá ligado? E é igualzinho Bizarro. o esquema do Pablo Marçal. Então, tipo assim, o Pablo tá caminhando pra virar uma seita mesmo, o bagulho dele, assim. E é muito louco, porque o que chega na gente do Pablo, o que chega na gente desses caras, a gente olha e fala, mano, é o trechinho. cara tá falando que aprendeu a nadar em 2 dias e que ele dominou a água e que ele faz a água obedecer ele. Quem que acredita nessa merda? E aí eu tenho no meu Facebook e no meu Instagram um monte de ex-aluno. E essa galera publica trecho do Pablo, frase como se ele fosse o Messias. E não é zoeira, cara. A Sim. galera tá seguindo esse cara mesmo. Sim. Tem o maluco que tá seguindo mesmo e tem o Galera- pilantra que aprendeu com o pilantra, que tá ganhando dinheiro do pilantra, fazendo o corte pro pilantra e publicando e republicando o corte do pilantra, quebrando aí inclusive lei eleitoral. Tá assim, e você fica assim, mano, o cara tá falando que correu o Iron Man, que ele nunca que ele aprendeu a nadar 15 dias antes, e vocês seguem o que esse cara fala, e a galera Então, segue mas esse é mesmo. bagulho de seita, o cara Dá tá ré no ele tá- cavalo. É, mano. Ele tá meio querendo ser um humano superior que realmente tem Caralho, algo cara. divino nele. Um bom tá ligado? documentário sobre isso é o E Wild, ele- Wild Country. Isso E é não foda. foi ele que faturou É bem legal. 100 milhões só em janeiro? Alguma coisa assim, ele faturou 100 milhões, acho que só entre dezembro e metade de janeiro. Não, mas deve ser mesmo. Mas A palestra dele é cara pra caralho. É, bagulho Não, de 15 obviamente pau, ele vai 20 mil, cobrar. assim. A gente tava lá no amanhã, eu fiz a live lá com o pessoal do Sim Pode Crer, o Pava e o Will, abraço aí, Pava e Will. E se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição também, mas a gente viu a notícia lá que a mulher tava entrando criticando não, pedindo, na verdade, o dinheiro de volta porque ela tinha se inscrito no curso do Pablo Marçal e era 70 e tantos mil reais, mano. 70, velho. 70 e tantos mil, mano. E aí ela tava reclamando, queria o dinheiro de volta e tal. Cara, quem que paga 70 e tantos mil? Você é doido? Você é maluco? Quanto que o cara não junta de dinheiro com essa biruleibada? Meu curso tá só R$32, quer dizer, R$32 é o que eu recebo. 40 conto aqui, mano. Tá 40 conto. R$40 isso. E você vai lá ver mais de 30 horas de conteúdo. Pô, para de pagar 70 mil no Pablo. 40 aqui. Reais. Não é nem mil. Ele cobra tipo 5 mil reais pra galera almoçar com ele. Quanto você pagaria pra ver? 7.500, ele falou que aumentou o valor agora. É, 7.500 reais, aí a galera vai almoçar com ele. Aí ele fala pro cara, Ó, tô cobrando também. Eu cobro aí 500 conto e a gente almoça junto. Show de bola. E você paga a conta. aí o cara foi lá reclamar. O cara falou, mano, eu fui lá, 7.500 reais, comi um estrogonofe safado e você nem sentou na minha mesa. R$500, eu faço o estrogonofe na minha casa, você senta na minha mesa. Aí ele falou assim, você pagou o que você quis. Ele Meu estrogonofe é bom. humilha os caras, mano, e os caras continuam pagando Não, 7.500 ele reais nessa sabe, porra. e ele sabe usar a parada. Ele sabe. Por isso que ele nunca respondeu nada que eu falei dele. Porque ele sabe que é isso que eu quero, então ele não faz. Uhum. Ah, ele Tipo, não, ele não faz- ele nunca me processou. Nada. Eu acho que a pessoa que mais falou absurdo dele na internet fui eu. A primeira pessoa que Eu mostrou não o vi o vídeo seu dele, vídeo ainda. Falando dele levantando o cadeirante, a primeira pessoa que, tipo, que postou no canal
Tava, Não, levantando cadeirante, né? eu não sabia. Foi, ele tentou orar pra tentar. Mano, é um dos bagulhos mais horríveis que eu já fiz de react, que eu fiquei Mexeu, realmente né? Mas puto, real, assim, pra caralho, foi isso. Ele vai. Já viu Eu esse vídeo? confesso que Não. eu não. Emilhão e galera que tá acompanhando esse vídeo aqui, tem um react aqui no meu canalzinho que eu fiz ao Pablo explicando esta cena. E ele piorou, porque ele ainda disse que foi em velório tentar ressuscitar pessoas. E aí, cara, só pra um resumo aqui, minha gente, é que, na verdade, então, o Pablo não tá nem aí pras pessoas, ele tá aí pra ele mesmo. E isso a gente tem que meio que explicar pro crente, meus camaradinha crente que acompanha meu canal. Ele disse nessa entrevista que ele fazia isso e ele ia continuar tentando ressuscitar gente, levantar pessoas, porque ele queria ir como um selo de cristão pra ele, pra dizer, aí eu sou crente mesmo, porque Jesus disse que eu ia fazer, que os discípulos iam fazer coisas incríveis, então isso que eu vou fazer. Quer dizer, ele não tá nem aí pros efeitos que isso causa na pessoa que vai sofrer com a promessa não cumprida dele. Tá pensando só no próprio umbigo. Pô, isso é deprimente, mano. E eu vou pausar aqui na deprimência, tá, do que a gente falou sobre este babaca do Parçal. E vamos aqui, seguir na tristeza e depressão de ter que lembrar da existência desse ser humano e o risco que a gente tem aqui de ele ainda ocupar um cargo de poder na maior cidade da América Latina. Ai, ai, pelo amor de Deus, gente. Vamos evitar esse bagulho aí? Vamos fazer aquela forcinha? Espero que sim. Trazendo a boa nova e mais notícias todo dia útil até a vitória final. Tamo junto, muito obrigado aí o pessoal dos 3 Elementos e a Thiago Santinelli. É nóis. Porra, terminamos lá embaixo.